Bora lá, meu povo! Reviravolta? Lucas Crispim negocia retorno. Diretoria acende alerta por Guzmán. Organizadas se unem e conversam com Marcelo Paes no PC. Fortaleza regulariza Kaique e Lucas Gasal no bid. De olho no Inter e na rodada 22. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, então já sabe. Papoca o dedo no like, que é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo e bora lá pro giro de notícias de hoje, sabadão, dia 30 de agosto de 2025. Fortaleza volta a campo amanhã, domingão, 8h30 da noite, lá no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, contra o Internacional. Jogo válido pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Inclusive, o Leão viaja hoje à tarde às 15 horas em voo fretado rumo a Porto Alegre e nós estaremos, claro, ao vivaço do aeroporto a partir das 1 da tarde. O link já está criado do nosso Aerolion. Cola com a gente e vamos descobrir juntos a lista de relacionados e saber como que vai estar o semblante dos atletas para mais um compromisso pelo Brasileirão. Horas antes, às 10h15 da manhã, teremos a nossa live de pré-jogo de Internacional e Fortaleza, muito provavelmente com convidados do Internacional. Então cola com a gente, o link também já está criado. É mais um dia de muito conteúdo aqui no Expresso Tricolor. Assim como amanhã, nossa jornada esportiva começando a partir das 18h30 e o pós-jogo logo na sequência. Também já está tudo criado para você ativar o lembrete e colar com a gente, beleza? Bom, turma, antes de eu entrar nos assuntos do vídeo de hoje, eu queria muito começar por um tema um pouco delicado que saiu ontem já pertinho da madrugada e eu queria trazer aqui para vocês. Delicado por quê? Muito simples. Ontem as organizadas TUF, JGT e Bravo foram até o Centro de Excelência Alcides Santos conversar em uma reunião de urgência com Marcelo Paes, Conselho Deliberativo, funcionários, atletas, ex-presidentes e membros da SAF. Isso aqui tem um peso muito grande, galera, mas muito grande mesmo. E eles publicaram uma notinha. E aí eu quero ler para vocês com muito respeito, tá? Aqui vemos as fotos, certo? E assim, eu já li a nota. Confesso a vocês que alguns trechos dela me pegaram muito de surpresa, que eu não esperava, certo? Mas vamos lá. Tem até que respirar bem, porque é tenso. TUF, JGT e Bravo 18 unidas pelo Fortaleza. Na noite desta sexta-feira, as diretorias da TUF, JGT e Bravo convocaram a reunião de urgência no PC com a presença da diretoria executiva, conselho deliberativo, funcionários, atletas, ex-presidentes e membros da SAF. Vamos lá. O encontro teve caráter fiscalizador, ok, mas também foi de compromisso com a União. Foi uma conversa franca, onde erros foram apontados, responsabilidades assumidas e prevaleceu a necessidade de caminhar juntos para tirar o clube dessa situação. Aí vem um ponto importante. A diretoria reconheceu falhas no planejamento da temporada, mas vimos verdade e disposição para corrigir o rumo. Sentimos firmeza de que não existe má-fé ou descaso, mas sim equívocos que já estão sendo enfrentados. Entendemos que este não é o momento de incendiar o clube ou dar palco a oportunistas e campanhas difamatórias que só enfraquecem o Fortaleza. A prioridade agora é clara: manter o tricolor na Série A. Eu confesso a vocês que esse parágrafo aqui me deixou bem tenso, tá? Porque eu não faço ideia do que foi conversado lá e eu não sei a quem eles se referem com relação a pessoas que incendeiam ou palco para oportunistas, campanhas difamatórias. Eu confesso a vocês que isso aqui me deixa bem alerta, tá? Continuando. Aí vem uma parte que eu sei que vocês vão divergir bastante aí nos comentários.
Se existe um nome capaz de conduzir essa virada, é o do Marcelo Paes. Ele foi quem nos levou ao patamar mais alto da nossa história e acreditamos que também pode, junto aos demais diretores, recalcular a rota e nos tirar dessa situação. Até o fim do ano, não aceitaremos campanhas covardes ou de cunho pessoal. Estamos fechados com o Marcelo Paes por acreditar que ele e a diretoria que podem reverter o cenário e que mudanças agora só agravariam a crise. Fecha o parágrafo. Vamos lá. Nosso compromisso é e sempre será com o Fortaleza Esporte Clube. Seguiremos acreditando, apoiando no estádio e lutando juntos. E aí se encerra a nota, certo? Gente, eu não sei muito o que dizer para vocês. Eu confesso que eu não esperava isso aí, tá? Esse papo com diretoria, Marcelo Paes e tudo mais. Eu sei que a nota foi feita em conjunta pelas 3 organizadas, que hoje são as maiores, né, do Fortaleza. Existe uma hierarquia, claro, e a gente respeita muito o trabalho de cada uma. Tenho amigos, inclusive em todas, na TUF, na JGT, na Bravo, nós temos uma parceria bacana, eles reconhecem o nosso trabalho, isso é importante. Mas eu não vou mentir para vocês. Eu confesso que alguns tópicos escritos aí nesse texto me deixaram bem tenso. É minha opinião, tá? Não tô aqui querendo causar confusão, nem promover polêmica, sabe? Especialmente essas 2 partes, onde a primeira é: entendemos que este não é o momento de incendiar o clube ou dar palco a oportunistas e campanhas difamatórias que só enfraquecem o Fortaleza. E essa parte de dizer que se existe um nome capaz de conduzir essa virada é o do Marcelo Paes, porque foi ele quem nos levou ao patamar mais alto da nossa história e blá blá blá, o Isca Sachê. Tipo assim, nós sabemos que o Marcelo Paes foi o líder, né, de toda uma galera que junto com ele, porque não foi ele sozinho, ajudaram o Fortaleza a chegar no seu auge. Não foi só o Marcelo Paes, foi toda uma equipe, né? Marcelo Paes só era o capitão e o cara que mais aparecia. Mas muito do fracasso desse ano também é culpa deles, tanto do Marcelo Paes como de quem trabalha com ele. Eu acho que isso é fato, tá bom? Não vou querer polemizar sobre esse assunto, tá? Mas confesso a vocês que estranhei muito, 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 muito. E esse ponto aí, galera, de, sabe, incendiar o clube ou dar palco a oportunistas e campanhas difamatórias que só enfraquecem o Fortaleza, vai totalmente contra o que o Conselho Deliberativo estava fazendo com a mídia alternativa, e o Conselho, segundo a nota, também estava nessa reunião. Então, assim, eu não faço ideia do que foi dito nessa reunião pelo Conselho ou pela diretoria e que nomes eles apontaram ou se falaram de maneira geral, mas me preocupa bastante, tá? De verdade. Porém, é uma visão que eu tenho. Ninguém é obrigado a entender como eu estou entendendo. Dito isto, torço para que isso aí tenha coisas positivas, efeitos positivos, e o principal, Fortaleza escapar do rebaixamento. Só isso importa, tá? Só isso importa. Para mim só importa isso. Fortaleza escapar do rebaixamento. Aconteça o que acontecer, tô fechado com a 16ª colocação, não quero polêmica, longe de mim. Parabenizar a TUF, a JGT e a Bravo pela iniciativa. Mas assim, alguns tópicos aí desse texto, velho, confesso que não desce, sabe? Vai muito contra uma linha que nós e outros colegas da mídia independente estávamos conversando e debatendo com o torcedor, não impondo, não dizendo o que cada um tem que fazer, mas apenas mostrando o nosso ponto de vista com relação a algumas questões, né? Dito isso, estamos unidos com as organizadas também, com o clube e na torcida para que o clube se recupere e permaneça na Série A. Fim. Essa é a minha opinião sobre o texto, tá? Sobre a nota. Passando agora para os assuntos, mas comente a sua opinião aí sobre a nota e sobre a minha análise também aqui embaixo. Não tem problema se discordar de mim. Vamos agora para novidades, rapaziada. Chegou para mim ontem uma informaçãozinha que pode, inclusive, ganhar novidades hoje. Em cima dessa informação que chegou para mim ontem, que é o quê? Lucas Crispim
pode estar de volta ao Fortaleza até o fim da janela. A informação que chegou para mim foi que o nome do meia voltou a ser conversado no PC e que hoje existiria ou haveria uma reunião para, quem sabe, acertar o retorno, certo? De Lucas Crispim ao Fortaleza. Então, Lucas Crispim está, sim, negociando um retorno ao Fortaleza. Segundo a informação que me passou, ele teria topado baixar o salário, né? E aí faltaria o Fortaleza convencer o Renato Paiva. Por quê? Porque foi o Renato Paiva que não quis a vinda do Crispim há algum tempo atrás, né? E aí tem um detalhe. O Guzmán, que também foi a informação que chegou para mim, mesmo treinando e mesmo sendo anunciado e regularizado até o fechamento da janela, não está com condição de jogar agora. Ele ainda está bem distante de entrar em forma. Ele vai precisar de mais um tempinho aí para entrar em forma para conseguir jogar de fato. Isso vai demorar cerca de 20 dias. Então, só depois da data FIFA, talvez até depois do jogo contra o Vitória, é que o Guzmán vai ter condições de jogo. Dito isto, o Fortaleza precisa de reforços para ontem no setor de meio de campo. E o Lucas Crispim poderia ser esse nome. Então, se acendeu um alerta aí pelo Guzmán, que fisicamente ainda não está no ideal, e mesmo que ele seja anunciado, não vai nem ser relacionado pelo Paiva, justamente por essa condição física dele que não está ideal. Foi a informação que chegou para mim, tá bom? E por isso Fortaleza voltou aí a olhar o nome do Crispim e as partes negociam um possível retorno. Se vai acontecer ou não, são outros 500. A gente vai ter que aguardar e provavelmente durante a manhã deste sábado eu vá receber alguma novidade também sobre essa situação do Crispim, ela chegando. A gente traz para vocês aí durante o dia ou na live da manhã ou no Aerolion da tarde, beleza? Então essa é a informação. Vamos aguardar para ver o que é que vai acontecer. E eu confesso a vocês, cara, que sinceramente, mesmo não concordando muito com a vinda do Crispim, eu começo a aceitá-la, sabe? Porque a gente tá precisando de alguém que chegue para jogar e o Crispim tava jogando, né? Mais que o nível técnico não seja lá essas coisas todas, cara, sinceramente, a gente vai esperar até quando pelo Guzmán, entendeu? Então resta saber aí se o Paiva vai topar mudar de ideia e querer o Crispim para que o Fortaleza feche negócio com ele seja anunciado, regularizado. A rescisão dele termina agora, né? E aí dia 1º ele fica liberado e vamos ver aí se o Crispim vai acertar com o Fortaleza e topar fechar um contrato até o final do ano e depois com a opção de renovação por mais algum tempo aí com o Fortaleza. Foi o que chegou para mim, beleza? Bom, continuando aqui o nosso papo, depois vocês opinam aqui abaixo, Fortaleza anunciou ontem o Lucas Gazal e também o Kaique, o K9, né? Já estão chamando de K9, a joia do Botafogo. Vamos por partes, né? Que eu vou falar aqui rapidinho, só o começo de cada informação, porque vocês já sabem. O Fortaleza Esporte Clube comunica a contratação do zagueiro Lucas Gazal até 31 de dezembro de 2025 com opção de compra. Ele estava atuando no futebol chinês pelo Shandong Taishan, onde disputou 19 jogos pela Superliga Chinesa e na Copa da China, marcando 2 gols. Na temporada passada ele atuou no Mirassol, era reserva, participando do Paulistão e a conquista do acesso à Série A. Então tá aí Lucas Gazal. Alguns minutos depois, já foi publicado logo também o anúncio do K9, o Kaique, e vamos a ele. O Fortaleza Esporte Clube comunica a contratação por empréstimo do atacante Kaique junto ao Botafogo até 30 de junho de 2026, ou seja, o contrato até o meio do ano que vem. 1 ano de contrato, gostei, hein? Achei legal. Pensei que ia ser só até o final do ano, mas não, Kaique até o dia 30 de junho de 2026. Destaque da base do time carioca, Kaique chega a pedido do técnico Renato Paiva. Ele foi integrado à equipe profissional do Botafogo na atual temporada. Ao total, atuou em 11 partidas e marcou 3 gols. Como porte físico, velocidade de finalização, ele tem 19 anos, tem também a versatilidade de atuar pelos lados, mas na temporada passada, atacante por 38 jogos e marcou 14 gols pela equipe sub-20. Então já está relacionado para o jogo contra o Inter, tanto ele quanto o Gazal, e os dois já estão regularizados, devem aparecer inclusive no aeroporto hoje, vamos vê-los embarcando para Porto Alegre para jogar contra o Internacional, se caso for vontade do Renato Paiva. Por falar internacional, galera, a rodada já começa hoje, tá bom? E é uma rodada bem tensa e perigosa pro Fortaleza. A rodada 22 começa logo com um jogo que nos interessa, Ceará e Juventude. Eu não quero que o Ceará vença, mas também não quero que o Juventude vença. Então, o melhor resultado é um empate, porque eu odeio o Ceará e só isso importa, tá? Mas o Fortaleza precisa que o Juventude não suba muito. O Juventude tem 18, então se ele empatar, ele vai a 19. Se a gente ganhar e o Juventude perder, a gente iguala a pontuação, mas não passa o Juventude. Então, como eu não gosto do Ceará, né, e nem vocês, o ideal aí seria um empate.
né? O Vitória joga em casa contra o Atlético Mineiro, não pode pontuar, tem que perder pro Galo, o Galo que vem mal aí de algumas derrotas, perdeu pro Cruzeiro na Copa do Brasil no meio de semana, então o Vitória joga em casa contra o Atlético Mineiro, não pode pontuar. O Vasco joga fora de casa contra o Sport. Essa eu permito o Sport ganhar, tá? Desde que o Fortaleza faça a sua parte. E o bom é que esses jogos são todos amanhã, né? E no mês, e assim, Internacional e Fortaleza é 8h30, Sport e Vasco também. Vitória e Atlético Mineiro é 6h30, 2 horas antes. O Juventude é o único que joga hoje, né? Tem também o Santos, né? Que joga contra o Fluminense em casa, estreia de Vojvoda. Vamos dar uma olhada também, torcer pro Fluminense, com todo respeito ao Vojvoda, mas quero que o Santos se lasque. E é isso, são os nossos adversários. Tem o Grêmio também que tem 24, o Internacional também tem 24, enfim. Vamos acompanhar a rodada perigosa. Temos que ficar de olho, o Fortaleza precisa fazer a parte dele e ganhar do Internacional fora de casa. Só isso vai ajudar e a gente não vai ficar só secando os outros jogos na tabela. Beleza? Internacional que terá 3 retornos e uma dúvida contra o Fortaleza. O Roger Machado vai ter o retorno do Thiago Maia, do Vitinho e do atacante Ener Valencia. Em contrapartida, ele tem uma dúvida. O Bruno Tabata teve um incômodo muscular e não treinou no treino da última quinta-feira. Para o lugar dele, o Carboneiro deve ser escalado. Amanhã a gente traz a provável escalação do Internacional, que não vence em casa, hein? Há bastante tempo. São 4 derrotas seguidas. É, meu amigo. 2 delas pro Flamengo, uma pela Libertadores, outra pela Série A, perdeu pro São Paulo na Série A e também pro Fluminense na Copa do Brasil, onde foi eliminado. Então o Inter não perde em casa, aliás, não ganha em casa há 4 jogos, e são só derrota, 4 derrotas seguidas, né? Pro jogo de amanhã, o Fortaleza não vai ter o Marinho, tá suspenso e tá fora, junto com os jogadores entregues ao departamento médico. Ontem nós tivemos a apresentação do volante Pablo e também do glorioso Pierre. Vou até botar a foto aí dos dois com o Marcelo Boeck. Qual foi a aspa forte do Pablo? Ele disse que pressão precisa servir de motivação para a virada de chave do Fortaleza. Que sirva de motivação. Qual foi a aspa forte do Pierre? É a oportunidade da minha vida sobre a chance de jogar pelo Fortaleza. Então, tomara que os dois façam jus às falas. E o Fortaleza abriu mão de medalhões e trouxe operários, como disse aí o Renato Manso, né? Vamos torcer aí para que os dois consigam ir bem, tanto o Pierre e o Pablo, e vamos torcer para que a situação se inverta e o Fortaleza consiga se recuperar na Série A, porque ninguém aguenta mais perder, precisamos ganhar. Bom, meu povo, é isso, o videozinho, curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, deixa o hype, comenta aqui embaixo também. A gente se encontra 10h15 da manhã, nossa live de pré-jogo depois no Aerolion, 1 da tarde. Valeu, falou e tamo junto!